Olá, tudo bem? Hoje a gente vai conversar um pouco sobre uma pergunta muito importante. Uma grande parte dos meus pacientes chegam no meu consultório perguntando sobre a elevação do PSA. E eles ficam muito preocupados, achando que a elevação do PSA pode estar relacionada, até mesmo apenas relacionada, com o câncer de próstata. Assiste esse vídeo até o fim, então, que você vai conseguir ter algumas informações muito importantes sobre o PSA e a elevação do PSA. Antes de mais nada, é muito bom esclarecer que o PSA é uma proteína que é produzida pela próstata. Então todos nós, todos os homens, vão ter PSA. Entretanto, várias coisas podem aumentar o PSA. Então a primeira mensagem que tem que ficar para você é o seguinte: um PSA elevado não significa que seja um câncer de próstata. E não se esqueçam de dar o like e também de se inscrever no canal. É muito importante, pois assim você também receberá a notificação dos próximos vídeos que eu vou postar aqui. Mas, sempre que o PSA elevar, você deve se preocupar, ficar atento, melhor falando, e investigar por que o seu PSA elevou. É importante o urologista saber, antes de mais nada, a característica do PSA, a forma que ele elevou. Será que esse PSA ele dobrou, elevou muito rapidamente no mesmo ano, em 6 meses? Como era o seu PSA antes? Qual a relação do PSA livre sobre o total? Qual o tamanho da próstata, a idade do paciente, a densidade, ou seja, o cálculo do PSA pelo tamanho da próstata? Como vocês podem ver, existem várias informações que o urologista deve saber. E são essas informações que o urologista vai montar um quebra-cabeça do PSA para saber se a pessoa tem uma possibilidade de ter câncer ou não. Eu digo isso porque o valor preditivo do PSA para câncer de próstata, ou seja, a possibilidade da elevação do PSA estar associado com um câncer de próstata é apenas de 40 a 45%. Não é muito elevado então. Por isso esse exame ele não é tão exato para dizer se a alteração dele é devida a um câncer de próstata ou não. O urologista ele deve verificar como o PSA está evoluindo, está aumentando. Se essa elevação foi muito rápida, se ela levou mais do que um ano ou não do PSA a atingir um determinado nível. O valor normal do PSA, geralmente ele vai variar de 2,5 até 3. Eu digo isso porque uma pessoa que tem mais idade, uma próstata maior, isso daí já pode ter uma certa interferência no PSA e fazer com que ele eleve um pouco mais. Os outros fatores que podem, então, aumentar esse tipo de exame são uma próstata aumentada, aquela próstata grande faz com que o PSA aumente. Um paciente que tenha mais idade, o envelhecimento também aumenta o PSA. Se o paciente tiver uma infecção, até mesmo uma inflamação na próstata, também pode aumentar o PSA. Se ele tiver uma infecção urinária, uma prostatite, pode aumentar o PSA? Também pode. Se ele tiver um trauma na próstata, também aumenta o PSA? Também aumenta o PSA. Então, como vocês viram, existem fatores que elevam esse exame. Cabe ao urologista, então, fazer exames de imagem, ultrassom da próstata, urocultura para ver se tem infecção, fazer uma boa anamnese no paciente, conversar com ele, perguntar, verificar essa curva de ascensão do PSA, como ele estava nos últimos 2 anos, 3 anos, o histórico desse exame é muito importante para você conseguir caracterizar e até mesmo fazer determinados cálculos. Porque a gente já sabe que um PSA, como ele não é uma boa ferramenta, você necessita ver o tamanho da próstata pelo PSA e precisa ver um PSA livre sobre o PSA total para conseguir identificar esse risco. Depois disso, o seu urologista vai conversar com você e para investigar ainda melhor, pode até mesmo ser feita uma ressonância multiparamétrica da próstata, que pode identificar determinadas lesões que vão conseguir identificar se existem nódulos ou alterações na próstata compatíveis com uma possibilidade de tumor de próstata. Então, fique sempre atento sobre o seu PSA, converse com o seu urologista caso esse exame de sangue tenha elevado. Caso você queira mais informações, envie uma mensagem para mim. E não se esqueçam de dar o like e também de se inscrever no canal. É muito importante, pois assim você também receberá a notificação dos próximos vídeos que eu vou postar aqui. Até mais, pessoal. A gente se vê pelos vídeos.